Alguém sabe aqui como é tela inteira nesse? Ui, pode apagar essa luz aqui? E aqui não tem o Adobe, né? Ah, desce nada. F11. Não, F11 não. Tem algum coisa. Não tem passador de slide. Peraí que tá um pouco torto. Ele não fica com Qual que é o slide. modo que ela tira? É porque tirando default. Não tem um modo. Tem um modo, como que tira? Alguém sabe? Senão deixa eu perto do computador. Não, mas se for apertando a setinha do lado, ele vai slide por slide. Como é que você tinha do lado? Ah, tá. Desloca. Tá tirando o modo contínuo. Não, acho que é só dar um zoom. Ninguém tem um passador de slide. Deixa eu ver se tá zoado. Tá bom? Tá bom. Ah, foi. Vamos lá, 8:10. Pra apontar eles usam a vareta? É, tem o. Vareta põe pra lá. Só, eu tenho um laser aqui. Eu vou dando meio. Então, bom dia. O grupo do nosso experimento, a gente na verdade fez 2 experimentos para medir a velocidade da luz. Eu sou a Milena. Eu sou a Ana Carolina. Eu sou o Vinícius. Então a gente vai começar a apresentação do nosso trabalho. A gente julgou que a melhor forma de começar seria fazendo um resgate histórico por meio de uma introdução histórica, então. E a gente não tem como fazer isso sem começar falando de Galileu. Porque até o século XVII, os físicos, enfim, os estudiosos achavam que a propagação da luz era instantânea. Mas Galileu foi a primeira pessoa a questionar isso. Então ele propôs um experimento justamente para tentar medir a velocidade da luz e comprovar que a ideia dele estava certa. Esse experimento basicamente consistia em ele e o assistente dele se separarem em 2 colinas diferentes. Essas colinas estavam separadas por uma distância de aproximadamente 2 quilômetros e o que eles tentaram fazer era medir o tempo que a luz levava para ir até uma colina e depois para voltar para outra colina. Hoje a gente sabe que esse tempo ele ficaria na escala de 10 a menos 5 segundos. Mas naquela época não foi possível fazer essa medição porque ela requeria avanços tecnológicos que ainda não existiam. Então ele não conseguiu fazer essa medida. As primeiras determinações da velocidade da luz vieram de observações astronômicas e o primeiro que conseguiu determinar mais ou menos foi o Ollie Homer, em 1675, que chegou a uns 200 milhões de metros por segundo, e o James Bradley, depois em 1728, chegou a 304 milhões de metros por segundo. Depois o Arago, em 1838, ele realizou alguns estudos e sugeriu alguns dispositivos para começar a fazer calcular e medir. Daí o Fizeau, em 1849, conseguiu fazer a primeira medição terrestre da velocidade da luz. Daí o Foucault, em 1850, fez algumas mudanças na medição. E o Michelson, em 1878, pegou esse experimento do Foucault e deixou ele um pouco mais simples. Daí eles conseguiram descobrir que a velocidade da luz é aproximadamente 300 milhões de metros por segundo e é representado pela letra C, que vem da palavra latina celeritas, que significa celeridade ou velocidade. No nosso experimento, a gente
a gente usou um espelho giratório e com esse espelho giratório, ela vai mostrar depois como que funciona o caminho percorrido da luz, ele ajuda a separar a luz em feixes diferentes. E com isso, a gente tem um ângulo que essa luz é refletida, e a gente consegue determinar uma equação para utilizar o tempo e também outra equação com ângulo para a gente determinar o espaço de separação desses feixes. Com isso, a gente juntando, a gente consegue determinar a velocidade da luz, distância para o tempo. Igual a gente sabe. Bom, nesse segundo experimento, o experimento do LED, o LED ele sai e daí ele passa até um refletor e daí ele volta. Daí, para calcular a velocidade da luz nesse experimento, a gente usou a fórmula básica da velocidade, o ΔS sobre o ΔT, que daí o ΔS era calculado pela distância de ida e volta da luz, e o ΔT era a distância do início ao fim desses dois picos. Meia altura. Meia altura desses dois picos, onde o primeiro pico é a ida e o segundo é a volta. Então, os materiais que a gente usou no primeiro experimento que a gente fez foram um espelho rotante com motor da Leibold, uma lente convergente, dois espelhos planos, um laser de hélio e neônio, um separador de feixe de luz, uma escala milimétrica transparente, um fotodetector com fonte de alimentação, um osciloscópio, suportes e trena. Aqui tem uma representação esquemática do experimento que a gente fez. Então, como o Vinícius já tinha falado, o laser de hélio e neônio, aqui tem em vermelho é o caminho de ida dele. Então, ele sai daqui, ele vem e ele bate no espelho giratório. Isso já gera um deslocamento nesse espelho. Aí ele vai até lá, depois ele volta e ele gera outro deslocamento nesse espelho. Então, vai ser um deslocamento de ângulo 2θ. Aí, aqui outra coisa que eu esqueci de falar, que quando o laser sai daqui, ele já passa pelo separador de feixe logo no início. Então, a gente esqueceu de colocar isso, mas aqui também teria uma setinha indicando que o laser vermelho ele vem para cá também. Então, por meio disso, a gente consegue medir o referencial e assim a gente consegue calcular o ΔS do experimento. Aqui são só algumas fotos que a gente tirou. Daí, esse aqui é o experimento com LED, que daí os materiais utilizados foi um módulo de Leibold, um LED, um detector, um gerador de pulso, um separador de feixes, fonte de alimentação e suporte, uma lente, um conjunto de refletores com suporte, um osciloscópio digital, suporte, trena e cabo. Esse funciona com o LED, quando ele liga, uma lente ela foca manda a luz para o espelho, e o espelho ele é um espelho especial para ele não perder a qualidade. Então o LED vai e volta, a luz do LED, né? Aí esse caminho a gente mede com a trena e o osciloscópio, que é ligado com o aparelho que tem o LED, a gente consegue medir o pulso de ida e o de volta. E assim a gente consegue medir o tempo. Então, com a medida da distância do LED até o espelho, a gente consegue saber o meio caminho. E aqui a gente consegue saber o tempo percorrido. Aí aqui tem algumas imagens do osciloscópio com As representações dos picos de ida e de volta. Daí aqui, do primeiro experimento, esse aqui foram os resultados obtidos, que a gente conseguiu 11 resultados. Daí a gente conseguiu achar a frequência, o período, e com isso, usando essa equação aqui, a gente achou mais ou menos a velocidade de cada uma,
E daí a gente fez uma média das velocidades que deu 3,6 vezes 10 a 8, e a velocidade esperada era de 2,99 vezes 10 a 8. Outro método de encontrar a velocidade da luz com o mesmo experimento foi fazer um gráfico com todos os pontos calculados anteriormente. A gente tem uma margem de erro para cada ponto, que ela vai explicar depois como foi medido os erros de cada medição. Aí a gente traçou uma reta que seria uma regressão de todos os pontos. E com isso a gente conseguiu encontrar o coeficiente angular da reta. Com esse coeficiente angular da reta, seria esse valor aqui. E com esse valor a gente conseguiu determinar a velocidade, encontrar um valor para a velocidade da luz, que seria 2,91 vezes 10 oitava, com uma margem de erro na casa de 10 a sexta. Aí comparando, e esse é o resultado que a gente esperava. E nesse gráfico, a gente vê a curva que a gente traçou, o resultado que a gente esperava e os resultados de cada ponto medido. E também a gente fez um histograma com os resultados e conseguiu traçar essa curva. Foi outra forma ainda de encontrar outro resultado. E esse resultado deu 3,4 vezes 10 oitava. Então, algumas das possíveis fontes de erros que podem ter acabado por interferir no nosso experimento foram a medição da distância, que a gente fez com uma trena, e só ela, por si só, já tem um erro de 1 milímetro. A gente também fez uma medição com régua, que também tem erro de 1 milímetro, com micrômetro, que tem um erro de 0,01 milímetro, e com o osciloscópio, que tem um erro de 0,2 milissegundos a cada divisão. Daí esse aqui é o segundo experimento, que a gente obteve 4 resultados, e daí usando a distância e tempo, usando a fórmula básica, a gente conseguiu achar a velocidade de cada um, e depois fez uma média das velocidades, que deu 2,99 vezes 10 oitava, e o esperado era 2,99 vezes 10 oitava. Outra forma também foi traçar uma reta que nem daquela vez. A gente colocou os 4 pontos e achou o coeficiente angular. Nesse caso, o coeficiente angular já é a velocidade que a gente esperava. E o resultado foi 2,91 vezes 10 oitava, e esse é o resultado que a gente esperava. Aqui tem outro gráfico comparando os resultados. Essa foi a média desses pontos. Essa foi o resultado traçando aquela reta. Esses são os pontos, o resultado de cada ponto separado. E a azul tem o resultado esperado. E a média foi o resultado que a gente mais conseguiu chegar perto do esperado. E alguns dos possíveis erros desse segundo experimento foram que também a gente usou a medição da distância com uma trena e a medida no osciloscópio digital, né? Ele tem um erro de 5 nanosegundos a cada divisão. Tá, daqui a gente pegou alguns tópicos adicionais, e daí a gente pegou esse daqui de como a luz se propaga em diferentes materiais. Que em meios materiais elas comportam de uma maneira diferente, pois elas interagem com a matéria. Daí sua velocidade acaba sendo um pouco maior do que a velocidade normal. E também ela diminui conforme aumenta a frequência. Daí a gente tem a refração da luz, que é quando a luz é transmitida para um meio diferente, onde o N é o índice de refração absoluto, que sempre é maior que 1, menos no vácuo. E daí, fazendo essa conta aqui, a gente consegue achar o N absoluto dos materiais. E aqui tem uma tabela mostrando alguns materiais e os seus
sua refração absoluta. Outro tópico adicional que a gente resolveu trazer por solicitação dos próprios professores foi as mudanças nas unidades de medida. Que as unidades de medida elas vão sofrer uma mudança pela primeira vez em mais de 50 anos, porque muitas delas hoje ainda são baseadas em um único objeto físico. Um exemplo disso é o quilograma, que a medida do quilograma, né, ela é baseada em um pedaço sólido composto por 90% de platina e 10% de irídio, que é conhecido como IPK. Então, as unidades que vão passar por essa mudança são as 7 unidades básicas do Sistema Internacional, e elas vão passar a ser baseadas em constantes da natureza, como, por exemplo, a velocidade da luz e a constante de Planck, que, por enquanto, são propriedades imutáveis. Então, isso faria com que fossem medidas mais corretas, digamos assim. Um exemplo de uma unidade que é baseada em uma constante é o metro, que ele é definido como sendo o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre aproximadamente 300 milhões de segundos. E essa mudança foi anunciada no final de 2016 e elas estavam previstas para 2018. Aqui tem só um esquema representando como que era o velho Sistema Internacional e como que ele vai ficar após a mudança. Só complementando, é legal, como o Diogo falou com a gente, não faz sentido mais a gente medir a velocidade da luz, porque a gente mediu a distância que ela percorreu. E a distância, que é metro, ela é baseada na velocidade da luz. Então, não faz sentido hoje a gente medir a velocidade da luz por conta disso. Aqui a gente pode ver que a gente chegou bem perto do resultado esperado, só que o experimento do LED foi bem mais preciso. Isso se deu porque o experimento do LED a gente teve a taxa de erro foi muito menor, porque a gente só usou osciloscópio e uma trena. E o osciloscópio ele ainda foi melhor do que o usado no primeiro experimento, então ele tinha a taxa de erro dele foi muito pequena, a da trena é um pouquinho maior, mas também foi só esse. Já o primeiro experimento já teve várias outras taxas de erro que já tiveram interferências mais significantes. Então a gente também pode concluir que as grandes descobertas na área da física, elas são essenciais e foram essenciais e ainda são para o desenvolvimento de novas tecnologias. E sem elas a gente não teria, né, a vida na Terra do jeito que ela é hoje. Mas ao mesmo tempo elas dependem de novos estudos o tempo todo para que sejam cada vez mais aprimoradas. Daí, na época, quando a velocidade da luz foi descoberta como finita e constante, houve uma grande repercussão e, hoje em dia, também, com novas descobertas, causa o mesmo nível de repercussão. Algumas das referências que a gente usou. Então, a gente gostaria de agradecer a toda a equipe organizadora da UFC, isso inclui os professores, o corpo técnico, e os monitores que sempre nos acompanharam muito bem, os nossos colegas por todo o conhecimento partilhado durante essa semana e também um agradecimento especial a Camila, que foi a nossa orientadora nesses experimentos, e a Amanda também, que nos deu uma ajuda bem grande com os gráficos ontem.